Jeremias 49. A respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso Israel não tem filhos, não tem herdeiros? Por quê? Então possui Milcom e Gade, e o seu povo habita nas suas cidades. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que ficarei ouvindo contra Rabá e aos filhos de Amon, e alarido da guerra, e se tornasse a mim uma multidão de ruínas. Aos seus arrabaldes serão queimados a fogo. Então Israel se despertará aos que disseram a ele, diz o Senhor, uivai Resbom, porque é destruída Ai, e clamai ao filho de Aba, cingivos de saco, lamentai ai de vós, pelos saberes, porque Micom irá do cativeiro juntamente com os seus sacerdotes e os seus príncipes, porque te glorias dos vales, nos enxuriantes do vale, ó filha apóstata, que confia nos tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que farei vir sobre ti pavor, diz o Senhor Deus dos exércitos, e todos os tempos que estão ao redor de ti, e serei lançados fora, cada um para diante, e ninguém se recolherá do desagarrado, mas depois disso farei voltar do cativeiro aos filhos de Amon, diz o Senhor a respeito de Edom. Assim diz o Senhor dos exércitos, acaso que não há mais sabedoria e temas? Permaneceu o conselho dos entendidos, e desvaneceu-lhes a sabedoria. Fugi, voltai e habitai nas profundezas, ó moradores de Dedã, porque trarei sobre ela a calamidade de Esaú, o tempo que punirei. Se vindamadores viesse a ti, não deixarias algum rabisco? Se ladrões da noite não danificariam só quando lhe batesse, mas eu desnudei de Saul e descobri os seus esconderijos, de modo que ele não poderá se esconder, e despojada da tua descendência, como também os seus irmãos e os seus vizinhos, já não existem. Deixa os teus órfãos e os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiarei em mim. Pois diz o Senhor: eis os que estavam condenados a beber o copo. Certamente beberão e ficarás tu inteiramente impune, não ficarás impune mais. Certamente o beberás, pois por mim mesmo jurarei, diz o Senhor, que Boza servirá como objeto de espanto, de obra, de ruína, de maldição, e todas as suas cidades se tornarão desolações perpétuas. E ouvi novas partes do Senhor, que embaixo enviado entre as nações, para lhe dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, levantai-vos para a guerra, pois eis que farei pequenas nações, desprezado entre os homens. Quanto à tenebrabilidade, enganou-te da arrogância do teu coração. Ó tu nas cavernas dos penhascos que ocupa das alturas dos outreiros, ainda que ponhas os ninhos os altos das como águia. Lá te derrubarei, diz o Senhor de Edom, se tornará objeto de espanto, todo aquele que passa por ela se espantará e assobirá por causa das todas as pragas. Como se subverterão de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, diz o Senhor, e não habitará ninguém ali, nem peregrinará nela filho do homem. Eis que o leão subirá nas margens do Jordão do inimigo contra a morada forte, mas de repente farei correr dali e ao escurido poloei sobre ela, pois quem é semelhante a mim, e quem se fixará no prazo, e quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouvi o conselho do Senhor que decretou contra Edom e aos meus desígnios que ele intentou contra os moradores de Temar.
até os novos, até os mais novos do rebanho serão arrastados. Certamente ele assolará as tuas moradas e sobre elas, e terá e estremecerá com o estrondo da sua espada, o som do clamor, se ouvirá até o mar vermelho. E eis como águia subirá e voará e se estenderá suas asas contra Bozará, e o coração do valente de Edom naquele dia se tornará como o coração da mulher que está entre dores de parto. A respeito de Damasco, envergonhadas como a Amate, a Arpade, se derrete de meio, portanto ouvirão mais notícias. Estão agitadas como o mar, que não pode aquietar-se. Enfraquecido está Damasco. Virou as costas para fugir, tremor apodreceu dela. A angústia e as dores apossaram-se dela, como da mulher que está no parto, como está abandonada da cidade formosa, da cidade da minha alegria. Portanto, os jovens lhe cairão nas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Acenderei fogo nos muros de Damasco, o qual consumirá os palácios de Bene-Hadad. A respeito de Quedar e aos reis de Azon, Nabucodonosor, rei da Babilônia, vereu, diz o Senhor, levantai-vos e subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. As tendas e os seus rebanhos serão tomados e as suas cortinas serão lavadas, como também todos os vasos e os camelos, e lhes gritarão a terror em todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe, e habitai nas profundezas, ó moradores de Razon, disse o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou seu conselho contra vós, e formou um desígnio contra vós. Levantai-vos e subi contra uma nação que está sossegada, e habitai, que habita descuidado, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, que habita a sós, e os seus camelos serão para a presa da multidão do seu gado para despojo, e espalharei em todo o vento daquele que corta em cantos a sua cabeceira, e todos os lados lhe trarei calamidade, diz o Senhor. Assim a Razão, e se formará na morada chacais de desolação para sempre, e ninguém habitará ali, nem perignará nela filho do homem. A palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta, acerca de Elão, no princípio reinando a Ezequias, o rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que quebrantarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre o Elão 4 ventos dos 4 cantos do céu, e espalharei para todos esses ventos, e não haverá nação onde não chegam os cativos de Elão. E livrarei Elão, e desfaçarei diante dos seus inimigos, diante dos que procuram a sua morte, e farei vir sobre eles o mal e o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após ele a espada, até que eu tenha consumido. E porei ao seu trono Elão, e destruirei dali o rei dos príncipes do Senhor. E acontecerá, porém, que nos últimos dias restaurarei o cativeiro Elão, diz o Senhor. 860. Cansei.